Sejam bem-vindos para mais uma situação de aprendizagem para os nonos anos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a Guerra Fria. E falando sobre a Guerra Fria, vamos falar também sobre a Revolução Chinesa, vamos falar sobre a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Este vídeo é apenas uma provocação para que você continue estudando e se aprofundando no estudo desses temas. Essa videoaula tem por objetivo despertar a curiosidade de vocês para que vocês assistam filmes e leiam livros que falem sobre este assunto. Convido vocês a colocarem o celular na posição horizontal e eu vou compartilhar a tela neste momento. Vamos ampliar um pouquinho mais a nossa área de aparência e a área de transferência também. Ok. Guerra Fria, as revoluções na China, em Cuba e no Vietnã. São a situação de aprendizagem para os nonos anos. Relembrando que foi a Guerra Fria, foi um conflito ideológico, econômico, envolvendo dois países centrais, Estados Unidos, representante do capitalismo, e União Soviética, representante do socialismo. Esta Guerra Fria foi desenhada a partir da Segunda Guerra Mundial, e é uma Guerra Fria que teve os seus períodos de maior intensidade até por volta de 1985. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. Vamos nos adequar aqui em relação à imagem. Nós estudamos, na situação de aprendizagem anterior, como o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou dividido entre países capitalistas, alinhados com os Estados Unidos de um lado, e países socialistas alinhados com a Rússia de outro. Ambos os países, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, procuravam cooptar ou procuravam convencer outros países a aderir ao seu sistema político, econômico e ideológico. Por quê? Porque no eventual conflito, graças a Deus, nunca aconteceu, mas no eventual conflito era importante ter países alinhados e países aliados. Essa charge mostra dois foguetes ou dois mísseis, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E é uma frase bem interessante, não sei se dá para vocês lerem, que diz o seguinte: a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Interessante. Por que a guerra era improvável? Porque, considerando o arsenal atômico que eles desenvolveram, se a guerra acontecesse, a humanidade teria chegado ao seu fim. Porém, era um período em que não havia paz. As pessoas viviam constantemente em clima de guerra, ou preparados para uma eventual guerra, preparados para um eventual conflito. E havia esse alinhamento ideológico entre os países, ora pró-Estados Unidos, ora pró-União Soviética. A próxima situação de aprendizagem, nós vamos observar o seguinte, que preparando-se para este conflito nessa Guerra Fria, ocorreram algumas corridas. Quais foram essas corridas? A corrida tecnológica, onde cada país procurava descobrir e desenvolver uma tecnologia superior. A corrida armamentista, que levou à produção de um arsenal atômico e nuclear capaz de destruir várias vezes o planeta Terra. E a corrida espacial, que levou o homem a explorar o espaço, chegando até a Lua. Essa Guerra Fria também deu origem a conflitos reais, que envolveram outros países, e hoje nós vamos estudar 3 deles. Essa charge é bastante interessante. Cada país
está munido de bombas atômicas, né? Bomba Z, bomba Y, bomba H, mas há uma instrução neste arsenal que eles estão portando: não usar, porque o inimigo pode retaliar. E é basicamente isso que caracteriza a Guerra Fria. Se este arsenal fosse usado, haveria retaliação, e se houvesse retaliação à vida, ela seria impossível no nosso planeta. Muito bem, vamos ver um pouquinho mais sobre a revolução que se deu na China. Eu devo dizer, como afirmei a princípio, que nós estamos apenas tocando na superfície desse tema. Vale a pena estudar a Revolução Chinesa numa aula particular, numa aula separada. Vale a pena que você conheça mais, assista mais vídeos sobre este assunto. Bem, em 1921 foi fundado o Partido Comunista na China. Veja que alguns anos após a Revolução Socialista na União Soviética. A Revolução Socialista na União Soviética se deu em 1917. Em 1921, 4 anos depois, portanto, foi fundado o Partido Comunista na China. E quem é que o liderava? Mao Tse-tung. Muito bem. No primeiro momento, este novo partido e o Partido Nacionalista do Povo, que já existia, eles lutavam para impedir a volta da monarquia no país. Contudo, a partir de 1925, os dois partidos passaram a lutar por projetos diferentes. O Partido Nacionalista ele aliou-se aos conservadores e o Partido Comunista se alinhou com a União Soviética, que expandia suas áreas de influência dentro do quadro do socialismo. E as disputas entre esses dois países provocaram uma guerra civil. Veja que nós estamos falando de um contexto anterior à Segunda Guerra Mundial lá na China. Em se tratando da China, houve uma longa marcha que foi liderada por Mao Tse-tung. Qual era o objetivo dessa longa marcha que se deu pelo norte do país? O objetivo era organizar o Exército Vermelho, que, além das ações militares, fazia propaganda das ideias socialistas. Ou seja, a China estava se preparando, através desta longa marcha, para a implantação do socialismo no país. Era um conflito que tinha por objetivo a instalação do socialismo no país. Em 1949, e aqui já estamos falando no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho venceu as forças governamentais e conquistou Pequim, a capital. Mao Tse-tung, então, proclamou a China como a República Popular da China. Interessante o nome República aqui. A República Popular da China, e assumiu o governo e implantou o regime socialista no país. Como nós vemos, nem sempre o regime socialista se enquadra naquilo que nós temos como concepção pura de república. Porque república significa coisa pública, onde há participação livre de todas as pessoas em todas as decisões que se dão. Participação essa que é mediante o voto. Não pode-se dizer que um regime socialista seja, de fato, republicano. Mas o nome fantasia desta república era a República Popular da China. O que fez Mao Tse-tung para manter os seus ideais? Ele deu início a uma campanha de reeducação da população, conhecida como Revolução Cultural na China. Suas principais propostas dentro dessa Revolução Cultural eram modificação dos costumes tradicionais chineses. Observe que quando se quer mudar a mentalidade das pessoas, mexe-se na cultura das pessoas. Geralmente, os valores culturais conservadores, eles são lançados fora. Eles são deixados para trás para que novos valores possam ser implantados. Então, modificação dos costumes tradicionais foi o primeiro ponto desta revolução cultural. Fim das influências capitalistas no país. Ou seja, todo e qualquer resquício de capitalismo no país, ele era retirado do país, combatia-se essas influências capitalistas ali.
combate aos burocratas, ou seja, combate às pessoas que trabalhavam com burocracia e estavam empenhadas na burocracia no país. Mudança no ensino, o ensino passa a ser um ensino ideológico voltado aos interesses desta revolução cultural que se propagava, e união do trabalho manual ao intelectual, ou seja, não havia diferença entre um trabalhador manual e um trabalhador intelectual. Ambos eram tidos como iguais e passavam a receber como pessoas iguais, o valor de ambos também era tido como equivalente. Com isso, Mao Tse-tung pretendia construir uma China onde os valores individuais dessem espaço aos valores coletivos. O socialismo se apoia nessa ideia, a ideia de que a coletividade, trabalhando pela coletividade, atenderá aos interesses individuais. Não vamos fazer, neste momento, nenhuma crítica. Nós convidamos você a conhecer melhor o regime socialista que existe na China e o regime socialista que existe em outros países atualmente, para que você tire as suas próprias conclusões. E em Cuba? Como se deu a Revolução Cubana? Cuba é um país aqui da América Central, portanto, geograficamente próximo do nosso país, que passou por uma revolução também. Quando que se deu essa revolução? Bem, na década de 1950, durante o governo de Fulgêncio Batista, a estrutura econômico-social de Cuba era comandada por uma elite latifundiária, ou seja, por donos de grandes propriedades de terra. E eles estavam submissos aos interesses dos Estados Unidos. Cuba, quando se tornou independente, ela se tornou independente com a ideia de ser anexionista, ou seja, um país independente, mas que estivesse em aliança com os Estados Unidos. À época, muitos expressavam insatisfação contra o governo de Fulgêncio Batista, dentre eles um advogado chamado Fidel Castro. E Fidel Castro empenhou em denunciar os abusos do governo e a situação do povo cubano. Após ser preso por tentar tomar um quartel militar em 1953, Fidel Castro planejou e realizou desembarques revolucionários em Santiago de Cuba, no final de 56. Entre os rebeldes se destacavam seu irmão Raul Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Importante lembrar que Che Guevara não era cubano, ele era argentino, mas ele havia feito uma experiência de incursão para ajudar os revolucionários em Cuba. A partir de então, na região montanhosa da Sierra Maestra, o movimento se organizou e cresceu. E ele passou, então, a contar com a adesão de camponeses, a quem foram ensinadas as técnicas de guerrilha na mata. Além disso, os revolucionários desenvolveram um trabalho de sanitarização, alfabetização e ajuda médica na população local. Percebe que, com isso, esse grupo vai ganhando adesão, vai ganhando a simpatia e vai conquistando essas camadas mais populares, camadas que não eram atendidas pela política de Fulgêncio Batista, que dava importância não somente aos grandes latifundiários ali do Cuba. Ele passou a ganhar o coração dessas pessoas e passou a minar as bases do poder de Fulgêncio Batista ali em Cuba. O exército de Fulgêncio Batista era numeroso, mas não conseguiu conter os guerrilheiros de Sierra Maestra. Por quê? Porque eles já haviam contado com a adesão de grande parte da população. E então, eles tomaram Havana, a capital de Cuba, em 1º de janeiro de 1959. Ao assumir o país, eles colocaram em prática medidas de grande impacto, como a reforma agrária, que é pegar as grandes propriedades, dividi-las em pequenas propriedades e distribuir às pessoas que não têm terra. Eles também estatizaram empresas que eram estrangeiras, estatizaram bancos que eram estrangeiros. Em 61, Fidel Castro declarou o início do regime socialista de Cuba, se alinhando, então, com a União Soviética.
Os grandes proprietários rurais, prejudicados com a expoliação dos seus bens, buscavam apoio dos Estados Unidos e passaram a incentivar boicotes ao novo governo. Em 62, o governo dos Estados Unidos e outros países da América decretaram o bloqueio econômico a Cuba. Muitos acreditam a atual situação de Cuba ao bloqueio econômico e outros acreditam a atual situação de Cuba ao regime socialista. O fato é que esta é uma foto contemporânea de Cuba. E não parece ser muito diferente da foto de outros países socialistas que, no momento, não estão passando por nenhum embargo econômico. E, por fim, a terceira revolução que está neste pacote da Guerra Fria é a Guerra do Vietnã. Situada no sudoeste asiático, a Indochina, e aí vocês têm um mapa da Indochina ao lado, ela foi uma colônia francesa desde o final do século XIX. Depois da Segunda Guerra Mundial, ganhou força o movimento de independência da região, comandado pelo líder comunista Ho Chi Minh. Após anos de lutas, em 1954, os franceses foram derrotados e abandonaram a Indochina. Neste mesmo ano, a Conferência de Genebra, a Indochina foi dividida em 4 partes, e você pode ver essas 4 partes neste mapa ao lado. O Laos, Camboja, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul adotou o regime capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, e o Vietnã do Norte, o regime socialista. Esta divisão entre 2 partes no Vietnã, ele causava insatisfação popular. Mas as manifestações eram reprimidas pelo governo do Vietnã do Sul. Então, teve início uma guerra de unificação movida pelos Vietcongs, nome dado aos revolucionários comunistas do Vietnã do Norte. E essa guerra, o Sul foi liderado por Ho Chi Minh. E o que aconteceu nesta guerra? Aconteceu que os Estados Unidos eles entraram ao lado do Vietnã do Sul para conter o avanço do socialismo. Eles não queriam que o mesmo que havia acontecido no Vietnã do Norte acontecesse no Vietnã do Sul. E eles entraram, então, na guerra. Envolveram-se diretamente no conflito, enviando mais de 500 mil soldados para os campos de batalha do Vietnã, além de uma grande quantidade de medicamentos. Mas os Estados Unidos, por incrível que pareça, eles foram derrotados. Por quê? Porque os Vietcongs conheciam muito bem a região e levavam vantagem contra os soldados estadunidenses nas batalhas travadas nas florestas. Diante dessa superioridade, os Estados Unidos apelou para armas químicas, como o agente laranja. Apesar da desigualdade, os vietnamitas eles resistiram ao poderio militar dos Estados Unidos e, em 1975, tomaram Saigon, a capital do Vietnã do Sul. Neste mesmo ano, o governo americano ordenou a retirada de tropas do país e os 2 lados, norte e sul, foram unificados, formando a República Socialista do Vietnã. Interessante observar que uma comparação histórica, mesmo que se deu no Vietnã, se deu agora no Afeganistão. A diferença é que lá no Vietnã a questão era os regimes capitalista e socialista. E aqui no Afeganistão não são os regimes socialistas e capitalistas, mas é um regime totalitário, religioso, contra um regime que seria democrático. Mas, em ambos os locais, os Estados Unidos foram derrotados. Por quê? Porque se meteram numa guerra em um local que os naturais de lá conheciam muito melhor a região do que eles mesmos. E também porque passaram a contar com forte oposição de pessoas do seu próprio país, ou seja, oposição de pessoas dos Estados Unidos contra essa incursão, tanto lá no Vietnã quanto aqui no Afeganistão. O que aconteceu? Ao final da guerra, cerca de 1 milhão de vietnamitas tinham morrido e havia milhares de pessoas feridas.
As cidades estavam totalmente destruídas, áreas rurais foram arrasadas por armas químicas, minas terrestres e bombas. O país enfrentou grandes dificuldades econômicas, que foram agravadas por novo embargo econômico imposto pelos Estados Unidos ao Vietnã, um embargo esse que durou cerca de 20 anos. Meus queridos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero tê-los ajudado a entender um pouco mais essa questão e desafiado vocês a continuarem estudando este assunto. Grande abraço, fiquem com Deus.